Estou começando a nossa aula de hoje, né? Vai ser uma aula breve, certo? São 9 e 7. Vamos tentar fazer pelo menos uns 30 minutinhos de aula, certo? Para não dar aquela esticada demais. E tá todo mundo cansado, né? Eu, particularmente, tô cansado. Dei aula de manhã, de 8 da manhã, a quase do meio-dia. Passei a tarde produzindo material e agora já estou no segundo turno da noite, né? Então, a gente tá falando no primeiro horário. Cansa, velho. Produzir aula, gravar videoaula, planejar aula. Apesar de ser aqui no meu apartamento aqui, mas enfim. Então, na aula passada, nós tínhamos entrado aí na parte de aprendizado, certo? E passando aqui os slides, né? Eu tinha falado um pouco sobre o aprendizado conjuntivo, né? E o aprendizado também disjuntivo, certo? Então, só recordando aí que vocês viram, deixa eu só printar a tela aqui rapidinho para fazer como se fosse uma espécie de controle de quem está presente na aula, certo? Não é chamada, não, é só para saber quem está presente, só para ter um controle. E eu falei, né, que o aprendizado conjuntivo, o disjuntivo, ou conjuntivo por regras, né? Ele depende aí do processo de treinamento, certo? Então, dado uma determinada sequência, uma determinada estrutura que a gente chama de dataset, esse dataset ele vai ter classes, né? No caso, ele vai ter alvos, que a partir das instâncias, que são as variáveis que a gente monta, né? Você vai trabalhar, ou vocês vão tentar trabalhar com correlações ou com regressões, ou com quaisquer outros tipos de relações que existam entre essas instâncias. Então, enfim, a gente viu o exemplo aí da questão do treinamento para essas quatro linhas, para esses quatro sets aí, certo? Que estão nessa tabela. E baseado no primeiro tipo, que é o aprendizado conjuntivo, certo? Vocês puderam aprender, né? Verificar que a conjunção ela relaciona, certo? A construção de uma regra, e essa regra ela vai ser aprendida, dadas instâncias que são, entre aspas, vizinhas, certo? Então, a gente pode entender que essa instância vizinha, que essa relação que existe entre as instâncias vizinhas, ela pode ser entendida como a primeira regra, né? Então, só recapitulando mais uma vez, nós temos aí a cor vermelha, a forma que vai ser círculo, certo? E essa relação, ela vai ser conjuntiva. Na conjuntiva baseada em regras, na limitação das regras, vai depender de vários aspectos, dos quais até a própria classe, que no caso é o próprio alvo, né? Então, eu acho que a limitação da regra para esse caso aí, como eu tinha falado também na semana passada, é a quantidade de treinamento que você executa, certo? Então, com mais treinamentos você executar, mais consolidadas vão estar todas as regras, certo? Então, a junção elas vai ser sempre dúbia, né? Porque até que se você enviese, que você tem uma relação diferente entre essas regras, certo? Então, aquela regra ela vai ser quebrada. E nós temos chegado na parte do conceito disjuntivo, né? Que é aquele conceito de que você vai criar regras ou um conjunto de regras que elas vão se complementar, certo? Então, observe aqui, eu estou passando o mouse, ó, que vocês podem ter aí, no caso, as instâncias, né? Que são tamanho, cor e forma, certo? E que essas instâncias elas podem ter uma relação entre elas. No caso, imagine essas duas regras que nós falamos na semana passada também, né? Pequeno e círculo vai ser positivo e grande e vermelho vai ser positivo, né? Então, logo a gente pode deduzir, né? Não é concluir, é deduzir, certo? É hipotetizar que se for pequeno e círculo e grande e vermelho, ou seja, tendo pequeno círculo e grande e sendo círculo vermelho também, os dois podem dar positivos, na verdade, certo? Então, eu posso ter vermelho e círculo sendo pequeno ou grande para poder que dê positivo. Então, aprendizado obtido até aí, esse aí. E as regras, elas vão aumentando, essas regras, elas vão se expandindo à medida que as instâncias também vão aumentando e à medida que o treinamento ele vai existindo, né? Então, uma conclusão que a gente pode ter, com mais treinamento você tiver, com mais possibilidade de variação você tiver, maior vão ser as validações que a gente vai ter para esse tipo de aprendizado aí, beleza? Então, as situações que o aprendizado ele não depende só do treinamento, ele depende também da configuração, certo? Das instâncias. O que é que significa dizer? Dos tipos de variáveis que você trabalha. Então, quanto mais variáveis você tiver, mais abrangente vai ser o treinamento que você vai especificar e, consequentemente, o aprendizado ele vai ser mais difícil de ser obtido, né? Mas a partir do momento que você tem essa delimitação ela quantificável, né?
ou ela, em aspas, ela seja relacional, então você vai ter valores que representam aquele tipo de treinamento, então mais precisa pode ser o acontecimento ou a ação daquele treinamento. Então tem um tipo de aprendizado na inteligência artificial que a gente chama aprendizado que ele é independente, ou seja a instância com a variável que tem um valor x, seja com o valor y, certo? Sem uma relação direta entre as colunas, que é isso que a gente acabou de falar. Então, de uma maneira mais simples para explicar, né? Quando você tem um aprendizado que ele não precisa ter relações entre as colunas, certo? Para que você tenha uma definição de uma regra, a gente chama esse aprendizado de aprendizado independente. Que esse aprendizado independente ele também é conhecido por inferência, certo? Ou ainda por aprendizado probabilístico, que aí sim eu acho que entra num conceito que é comum para a maioria de vocês, certo? Então, em poucas palavras, o aprendizado independente ele é aquele que nós vamos ter como digamos, como pressuposto, como pré-requisito, certo? E cada instância ela vai depender de um evento, cada instância ela vai depender de um fato. E esse fato necessariamente ele precisa ter acontecido inicialmente, certo? E esse acontecimento ele servir como respaldo para que você tenha aí, digamos assim, um parâmetro de comparação, já que você não vai ter um padrão de comportamento, certo? Similar a esse que a gente acabou de falar no aprendizado conjuntivo e disjuntivo, né? Quando eu falo padrão de comportamento, o que é que você quer dizer, professor? Porque, tipo assim, ele vai estar sempre dando uma variação, mas para situações comuns, sempre você vai ter um resultado que ele vai ser padrão, né? Como esse que eu acabei de falar na tabela. Só que quando esse aprendizado ele não tem um padrão, certo? Então ele é ao acaso, né? Tipo assim, vou jogar bolas para cima, vou jogar moeda para cima, certo? Ou então vou jogar qualquer coisa para cima que vai cair. Então a probabilidade de cair, certo? Não tem um padrão de queda, né? Ah, se eu jogar 10 vezes, vai cair cara. Se eu jogar 30 vezes, vai cair coroa. Ah, se eu jogar no intervalo entre 27 e 35, vai cair cara. Não existe. Então é um aprendizado que ele é independente. Não, a variação do valor que vai estar naquela instância, certo? Ela não tem um padrão. Então, quando esse padrão ele não existe, a gente chama de aprendizado por inferência, aprendizado probabilístico. Acredito que ficou claro para vocês a diferença de um para o outro, né? Então, o aprendizado probabilístico, ele parte do princípio de um conceito chamado de teoria de Bayes. O que é que significa teoria de Bayes? Bayes ele foi um matemático que ele propôs, certo, dentro dos seus conceitos, que todo e qualquer fato, todo e qualquer, digamos assim, fenômeno da natureza que ele ocorrer, então ele vai estar dependente ou circunstanciado, certo, digamos assim, ao acaso. Então, seja um carro que passa numa rotatória, seja um sinal que abre e fecha e você está passando exatamente naquele momento, certo? Então, há situações do dia a dia que elas não são controláveis. Então, essa indisposição de controle, diferente um pouco mais dessa do dataset, que você sabe mais ou menos uma regra que você define, certo? Desde ele entendeu que essa definição dessa regra ela vai ser dependente não do padrão, mas vai ser dependente de uma evidência. Quando você tiver evidências que reunidas elas representam aquele tipo de padrão, certo? Então, a partir dessa representação a gente chama de teoria de Bayes ou teoria de Bayesiano, né? Eu tive até um aluno que eu fui para uma banca dele semestre passado, TCC2, e eu perguntei na banca dele, eu disse, o cara tava falando sobre mineração de dados, né? Eu perguntei na banca dele. Ele tinha um dataset, certo? Um INEP, e nesse dataset dele, que era um CSV, ele tinha 15 variáveis. E dessas 15 variáveis, ele pegou 6 para poder fazer um treinamento e fazer um teste de Kolmogorov-Smirnov, que é curva KS, né? Para ele verificar a confiabilidade daquele modelo dele. Aí eu perguntei, cara, por que você escolheu essas 5 variáveis dessas 15? Aí ele disse, professor, eu escolhi essas. A resposta que ele deu estava errada, certo? Mas não deixa de representar um aprendizado bayesiano, né? Eu até comentei na banca na hora sobre isso. Professor, eu escolhi essas 5 variáveis porque eu achei que são as variáveis que podem surtir o maior efeito no modelo. Então, esse achar dele do maior efeito, certo? Elas podem, por mais que elas sejam convencionais, certo? Enfim, exemplo. Qual o fator que mais gera nota baixa na sala de aula? Tipo assim, existem vários fatores, mas todo mundo sabe que o tempo de estudo, se for pouco, né, ele tem uma tendência a gerar um efeito da nota baixa. Isso é natural, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que, digamos, estudaram pouco tempo, certo, tiveram a consequência de ter essa nota baixa.
Mas até que você prove que existe o padrão de tempo consolidado de estudo relativo à regressão da nota, é diferente. Então, se você não tiver uma base que represente isso aí, e que você tem um registro de vários acontecimentos, e que com esse registro de vários acontecimentos, que no caso são as linhas de um banco de dados, né? Você tenha, de fato, esse padrão, padrão tempo, padrão nota, padrão entrega de atividades, ou seja, se isso não existir, então a evidência que você vai ter vai ser a incidência desse fenômeno, certo? Enfim, seja probabilística, seja ao acaso, seja de qualquer outra forma. Então esse tipo digamos, de seleção a priori, que ele chamou, certo? Por que a priori? São aquelas que são mais prospectivas de acontecer. A gente também chama de teoria de Bayes ou inferência Bayesiana. Então, o aprendizado Bayesiano, ele considera a probabilidade das hipóteses elas acontecerem, certo? Dadas evidências em que elas são observadas, né? Eu não cobro cálculo, não cobro nada relacionado a cálculo, nada relacionado a cenários probabilísticos, não cobro probabilidade na prova. Mas é importante a gente comentar essa notação aí que o aprendizado Bayesiano ele possibilita, né? Então, seja H uma hipótese que você tem, certo? Como essa que eu acabei de falar aí, da nota do cara e o tempo que o cara estuda em sala de aula. E dê uma evidência, define-se o objetivo do cálculo acerca da sua probabilidade de ocorrer, né? Por exemplo, H hipótese que eu vou afirmar uma hipótese aqui, certo? Os alunos que estudam pouco tempo o assunto de A tiram uma nota baixa. Então, hipotetizei isso. E qual seria o tempo, qual seria a evidência que possivelmente pode causar impacto nessa hipótese que eu fiz? Minha evidência é que eu tive um tempo baixo de acesso ou de um tempo baixo de permanência na aula virtual do professor. Professor, mas o que é que tem a ver o tempo que você ficou na aula com o tempo de estudo com a nota? Aí que tá, né? Subtende que, logicamente, a priori, né, é o acaso, que o tempo que você permanecer na aula não tem nada a ver com o tempo que você estudou. Que também, certo, não tem nada a ver com a nota da sua prova. Mas se você permaneceu pouco tempo na sala de aula, já é uma evidência, certo, que pode causar a sua nota baixa. E que esse tempo pouco na sala de aula, certo, ele também pode evidenciar que você também está estudando pouco em casa. Ou também pode não evidenciar uma coisa ou da outra. Mas comportamentos do dia a dia que, de certa forma, eles são comuns para as pessoas, certo? Então, quando reunidos, aí sim eles podem se transformar em probabilidade para que a gente aprenda em função dessas probabilidades que por si só existem. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Fala, Douglas. Cara, é bom tu falar, pô. Tu só tá digitando. Fala aí alguma coisa, rapaz, pra gente escutar sua voz. Ah, tá sem microfone. Professor, no caso do TCC, é interessante evidenciar como foram realizados os treinos em formato probabilístico. Depende. Você vai fazer exatamente o quê? Para que a gente possa, para que eu possa tentar mais ou menos entender tua dúvida, né? Modelo de detecção, certo? De quê? De semáforos, né? Eu acho que para o semáforo, certo, não seria um aprendizado probabilístico. Acho que seria um aprendizado, perdão, conjuntivo. Por quê? Porque você tem um registro do tempo que ele fica aberto e do tempo que ele fecha. Tu tá entendendo? Seria probabilístico se fosse, por exemplo, a quantidade de carros que passa por um semáforo. Tu tá entendendo? Então, o comportamento cenário do semáforo, perdão, o comportamento do semáforo, ele é conjuntivo. Você tem um padrão ali de tempo que ele abre e fecha, pode demorar ou reduzir milimetricamente, certo? Mas, tipo assim, passar um carro azul da marca X já não é aprendizado conjuntivo, é um aprendizado probabilístico, né? Tipo assim, pega um exemplo hoje, né? Tá todo mundo em casa hoje. Hoje é um dia de semana, certo? Hoje é um dia letivo, natural, normal. Mas vocês acreditam que todo mundo aqui imaginaria que a carga de tráfego nas cidades brasileiras seria a que está sendo hoje? Não. Tu tá entendendo?
Então não tem um padrão assim de translado de trânsito de carros por um sinal de trânsito, porque pode acontecer fenômenos que impactam nesse padrão, que é o padrão que, enfim, você contar, não, eu vou contar, todo dia passa 200 carros aqui. Ah, todo dia passa 250 carros aqui. Pode até variar, mas pode acontecer uma determinada situação que vai validar e vai justamente enviesar a situação, como por exemplo, essa do coronavírus que a gente está passando no momento, certo? Então a gente tem aqui outro exemplo também. Joia, Douglas. Então acredito que você entendeu, né? Então a gente tem aqui outro exemplo. Ó. Podemos exemplificar a lógica desse mecanismo de aprendizado com o seguinte exemplo, né? Seja Mzão aí, certo? Mzão, uma doença meningite, um exemplo, né? E Szão, rigidez no pescoço. Você está aí com duas instâncias, certo? Aí o médico ele sabe que a probabilidade de você ter uma doença estando com rigidez no pescoço é de 50%, certo? A probabilidade de ser meningite é 1 para 50 mil. E a probabilidade de você ter rigidez no pescoço é 1 sobre 20. Então, a doença é a meningite, certo? Ou seja, o fenômeno é a meningite. E a evidência que pode causar ou representar essa doença é a rigidez no pescoço. É que nem qualquer patologia que a gente tem hoje em dia, né? Sei lá, você tem hoje gripe, coronavírus, HN1, todas essas patologias que a gente tem hoje em dia. Se você tiver, por exemplo, espirrando, espirro, ela é evidência para qual patologia? Ah, professor, não tem como eu saber. Beleza. Aí por quê? Porque a evidência ela é fraca. Aí você vai ter que ter uma segunda evidência. Sei lá, dor no corpo. Ela é evidência para quais doenças? Ah, tem muitos. Aí dor no corpo e espirro. Aí você já reduz aquele grupo ali, digamos, alvo, certo? Que é o grupo que você vai verificar que aqueles sintomas, no caso, aquelas evidências, elas representam aquele alvo ali. Então, o aprendizado de Bayes, né, baseado na regra de Bayes, vai ser uma regra que, diferente da regra aprendida, que nós falamos lá, novamente, conjuntiva, vai ser uma regra que ela vai ser totalmente baseada em evidências. Então, ela oscila, certo? É um aprendizado de momento, um aprendizado de lógica, um aprendizado de inferência. Ele é naquele momento, daqui a um certo tempo já pode ser outro, se essas evidências, elas baixarem. A gente costuma chamar, no jargão aí, né, popular, que é o aprendizado rotativo, certo? Então, ele é um aprendizado temporário, não é um aprendizado fixo, diferente de alguns aprendizados que são mais estáveis, certo? A vantagem e a desvantagem. A desvantagem é porque, na verdade, para você ter um padrão é praticamente impossível, né? A não ser que você considere o aprendizado probabilístico, né? Padrões que você já detectou e que você fica monitorando aquela probabilidade. E a vantagem, na verdade, é que você vai estar atualizando constantemente, diferente de um aprendizado baseado em dataset. Dataset só vai ter aquele registro, certo? Então, ele aprende naquele modelo. Se você mudar qualquer modelo, eu vou tirar a evidência de que para ter gripe, agora, em vez de ter espirro e dor no corpo, você vai ter que ter dor no pé. Beleza, então enquanto você não atualizar o dataset e reconfigurar os padrões, então dor no pé, ele não vai ser considerado evidência forte para que você aprenda que o cara tem gripe, entendeu? Então, tem as vantagens de cada tipo de aprendizado, de cada abordagem dessa de aprendizado que a gente trabalha. Então, o aprendizado probabilístico, ele considera três coisas aí, certo? A primeira é a delimitação da causa e efeito. Então, as evidências, que são as instâncias, certo? Que se a gente puder falar nessa linguagem. E o efeito, que vai ser o alvo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei anteriormente, né? O alvo vai ser a doença meningite, certo? Então, e as evidências vão ser os sintomas que você tem para verificar se eles causam, de fato, algum efeito na doença meningite, certo? As evidências que eu falei ainda agora, né? Então, tem que ter todas as instâncias para configurar, certo? E a delimitação das variáveis, que eu acho que é um dos passos mais importantes, né? Porque você pode ter milhões de evidências, mas algumas serem não significativas. O que é que significa isso? Ela não surte nenhum efeito no alvo, né? No caso, causa-efeito, que é o que você vai classificar como sendo alvo, certo? Sei lá, tipo assim, o cara vai saber, pegar uma base do INEP e ele quer saber quais são os fatores que causam evasão escolar nas escolas públicas. E lá no questionário socioeconômico, você tem uma pergunta para as crianças, né, a galera que faz Enem, e tem uma pergunta lá no questionário que vira variável, certo? Ela é uma variável categórica, ou seja, ela tem opções de marcar.
Aí o questionário questiona: quantos banheiros você tem na sua casa? Aí marca lá 0, 1, 2 ou 3. Aí tem outra opção que é 3 ou mais. Na opinião de vocês, vocês acham que o banheiro ele gera efeito na evasão escolar da criança? Quem concorda? Ou quem discorda? Ou quem quer comentar alguma coisa? Ou ninguém quer comentar nada, né? Sim, o banheiro, João. Tu acha que o cara ter 2, 3 ou 4 banheiros em casa, eles geram efeito na evasão pro cara sair da escola? Ou não? Apenas para falar mais rapidamente, porque eu ia digitar ia ficar muito longo. Eu creio que se uma família tem muitos banheiros em casa, significa que ela tem uma boa casa, o que implica que ela tem uma boa renda e condições para frequentar as aulas todos os dias. Quer dizer, eu creio, posso estar São de... errado. Mas aí são deduções, né? Que você tá configurando, né? Uma dedução, né? Sim, Tipo assim, sim, se o sim. cara morar num pensionato, que o pensionato ele tem 5 banheiros, tu tá entendendo? Aham. Um exemplo. Então, por mais que a gente deduza, né, uma situação, você está hipotetizando, concorda? Você hipotetiza, elencando evidências, que foi o que você acabou de falar, né, relacionando as evidências para que você construa a hipótese. Mas quando essa hipótese dá, você considera a evidência do cara, da quantidade de banheiros na casa do cara, é totalmente diferente, por exemplo, de você ter uma renda, a renda da mãe do aluno. Tu tá entendendo? Porque aquela renda da mãe do aluno, o que é que implica dizer? Ela implica dizer que pode acontecer do cara estudar numa escola melhor. Ou pode acontecer da mãe dela ter uma renda melhor, certo? Ela ter a probabilidade dela ter uma formação de um curso superior, que aí ela já teria como princípio para formar o filho dela, tá entendendo? Então, existem evidências que causam maiores e menores impactos em outras classes, que no caso são os fenômenos que a gente tá medindo, certo? Então, quando a gente aplica esse, digamos, esse modelo, né, essa regra bayesiana, para que a gente aprenda por regra de Bayes, a gente monta, né, no caso, nós podemos montar o que a literatura chama de rede bayesiana, que é justamente o cálculo, né, a avaliação, a verificação, entre todas essas evidências, quando comparadas ao fenômeno, que no caso vai ser o alvo que você vai trabalhar, certo? Então, essa rede bayesiana ela tem algumas coisas que são interessantes a gente entender, né? No caso, só para fechar essa aula de hoje, certo? Eu vou fechar em rede bayesiana. Já passou aí 25 minutos, né? Elas compreendem um conjunto de variantes de regras de aprendizagem, ou seja, você vai ter várias evidências diferentes, dados, fenômenos que também podem ser diferentes para que a gente calcule. Tem um exemplo no próximo slide. Justifica ou não a teoria mediante você ter a capacidade de garantir que aquela probabilidade ela equivale àquela regra? Um exemplo. Tu sabe que a probabilidade de cair cara é 50%, tá? É certo, não muda mais. Então já é evidência forte, tu tá entendendo? A gente tem que ter evidências fortes e plausíveis de serem verificadas e validadas para que a partir dali você possa aprender pela regra de Bayes. A gente não pode aprender por probabilidades que são aleatórias. Probabilidades aleatórias não criam nenhum tipo de inferência segura. Criam inferências também aleatórias, combinatórias, né? Então também isso é importante. No caso, nós temos um conjunto de nós, certo? Para cada tipo de comparação. E um modelo que pode ser orientado, não orientado, cíclico, não cíclico, para que a gente justamente tenha essa relação entre essas evidências, né? Então aqui tem uma situação, um problema que mais ou menos tenta representar isso que eu estou tentando falar, certo? Vou encerrar nesse slide discutindo essa situação, problema que a gente tem aqui, né? Vamos lá, todo mundo acompanhando aí, certo? Eu estou trabalhando na empresa, ponto. Em uma certa hora, João me liga para dizer que o alarme da minha casa está tocando, certo? Coincidência, né, João? Mas minha vizinha Maria não me liga, ponto. Eu sei que às vezes o alarme toca, pois na região que moro tem terremotos leves. A pergunta que eu deixo é: minha casa está sendo roubada? Aí nós temos as seguintes variáveis, as seguintes instâncias, né? Você tem, no caso, como evidência, certo? Você tem o roubo, a evidência de roubo, a evidência de terremoto, a evidência do alarme, a evidência que João ligou e a evidência que Maria ligou, certo? Aí qual seria a topologia base dessa rede, para a gente ter uma noção? Um roubo pode ativar o alarme. É uma situação.
uma regra, né? Um terremoto pode ativar o alarme, é outra regra. O alarme faz Maria telefonar, é outra regra, certo? E o alarme faz João telefonar também é outra regra. Então vejo que são regras probabilísticas, certo? Pode acontecer o roubo, pode ativar ou não o alarme. Um terremoto pode ativar, como também pode não ativar o alarme. Não há certeza do fato, né? Mesma coisa para as duas pessoas ligarem. Então, como é que a gente representaria mais ou menos? Não seria a rede, mas só a descrição, né? Da probabilidade. A partir dessa tabela aí, certo? Que seriam probabilidades que, segundo a fonte que eu tirei, no caso o autor que eu tirei, são exatamente essas daí, certo? Então você teria a binarização, certo? Dessa evidência, verdadeiro e falso, e a probabilidade são os valores de você ter aquele verdadeiro ou falso de cada evidência para que você, posteriormente, você possa concordar não, comparar com o alvo que você vai estar trabalhando. E para a gente finalizar, seria mais ou menos essa aí, essa representação da rede de Bayes, certo? Então, ela é uma teoria hoje bem utilizada, né? Para vários mecanismos de predição, certo? Eu acho que, por exemplo, a questão de tratamento de patologias por diagnóstico por imagem utiliza a teoria de Bayes, certo? Por precisão, dados e sintomas. Reconhecimento facial utiliza também princípios de regras de teoria de Bayes, porque você vai ter que ter variações de biotipos, variação de rostos, né? Variações de, a gente chama de fenótipos, né? Que é o formato do rosto que a pessoa tem. Entre outras formas de você também predizer, certo? E qualquer outra configuração de evidência que a partir dela você tem a configuração de um determinado alvo. Quando eu tenho características aleatórias que, quando juntas, elas formam uma determinada probabilidade de um dado fenômeno acontecer. Então, eu finalizo a aula aqui, certo? Nesses 30 minutinhos aí. Acho que você já vem cansado do TCC1, certo? Não rende, né, velho? O cara tem 4 aulas seguidas, assim, muito próximas uma da outra, não dá esse rendimento tão quanto a gente estaria, enfim, alternando de disciplina, né? Porque eu acho que o assunto ele já vem puxado, né? Então, deixa aí o espaço para, caso algum de vocês queira fazer alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida, tá aberto aí os microfones para que vocês falem aí, certo? Tá calor aí, aqui também tá, viu, cara? É verdade. Vocês têm dúvidas em relação a TCC ou em relação a mais alguma coisa de aula, algum tipo de questão relacionada à prova, PAN, que a gente já falou sobre isso, né? Essa semana eu vou estar postando no virtual, certo? Vou estar mandando mensagem também por lá. Alguma coisa prática para a gente fazer semana que vem, certo? Inteligência artificial. Vou estudar como vocês podem fazer isso, para a gente intercalar teoria e prática, certo? Já venho puxando uma teoria faz um certo tempo, né? Porque o assunto ele é pesado mesmo, certo? Então eu vou bolar alguma coisa, alguma apresentação online que vocês fazem, alguma dinâmica, algum vídeo, certo? Ou algum questionário online, vou bolar alguma coisa aí, para que vocês possam fazer uma colaboração entre si e para que vocês possam apresentar na semana que vem sobre aprendizado também, certo? Então vocês vão ser informados daqui para sexta-feira. Daqui para sexta-feira não, daqui para quinta, né? Hoje é terça, né? Mas a gente pode projetar isso para segunda, certo? No caso, para terça, perdão. Quinta-feira dá assunto normal, conteúdo normal, e na terça-feira vocês fazerem alguma coisa prática, certo? Me dê aí esses 4 ou 5 dias para que eu possa disponibilizar para vocês. Beleza, galera? Então, estou encerrando aqui. As lives vão estar online amanhã no Blackboard no YouTube. E estou à disposição de vocês. Então, desejo a vocês aí uma boa noite aí, joia? Vamos ter engajamento, né? Vamos ter fé que tudo vai normalizar. E no futuro a gente vai estar todo mundo presencialmente na sala de aula. Beleza? Então, um abraço para vocês aí.